pergunta para quem está aqui, tá? Agora, então, algumas respostas eu vou respondendo no decorrer e no final eu vou abrir para perguntas, tá? Vamos lá. Primeiramente, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou Elaine Rodrigues, eu sou coach especialista em emagrecimento e bem-estar. E a aula de hoje, ela vai ser, a nossa live de hoje, ela vai ser muito especial porque foi um pedido, né, de uma das minhas alunas do Clube Sob Medida, e ela também foi para complementar o pedido de outras alunas do meu Clube Sob Medida, né, que estão entrando agora e estão cheias de dúvidas sobre alimentação, sobre suplementação, e elas vieram me perguntando no nosso grupo fechado, e eu falei, gente, então eu vou fazer uma live especial só para sanar essas dúvidas, né? E eu achei muito válido abrir ao público porque muita gente tem essas dúvidas e achei interessante poder ajudar as outras pessoas. Tem conteúdos que eu coloco só para o Clube Sob Medida, que são especiais para as meninas, mas esse eu achei por bem dividir com todo mundo, tá, meninas? Então, Bianca, tá me ouvindo bem aí? Então tá ótimo. Então, vamos lá. Bom, o tema da live de hoje é alimentação, suplementação, mitos, verdades e indicações. É óbvio que esse é um tema muito amplo e eu não consigo falar tudo aqui, mas eu espero que eu consiga abordar uma grande parte para vocês, para ajudar vocês, principalmente agora na quarentena, que está todo mundo ficando gordinho, né? Tá bem difícil agora. Então, assim, a ideia é realmente ajudar aí grande parte da minha audiência para que vocês possam ter uma alimentação, suplementação, tirar dúvidas, qual horário comer isso, qual horário comer aquilo, por que comer isso, por que comer aquilo, por que suplementar, por que não suplementar, que horas usar. Então, a ideia é ajudar vocês com esse conhecimento, tá? Bom, vamos lá. Meninas aí do clube, se vocês quiserem, tiverem qualquer pergunta, tá? Podem ir fazendo. Vocês, a live é especialmente para vocês, né? Então, vamos lá. Gente, eu vou começar primeiro falando sobre alimentação, tá? Peraí, deixa eu só diminuir aqui. Vou começar falando sobre alimentação. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Ótimo. Deixa eu reduzir. Pessoal do Instagram, boa noite, seus lindos. Vamos lá. Isabela chegou. Tá aí. Sara ainda tá aí? Sara, eu vou responder a sua pergunta lá no final, tá? Mas é importante que você assista para você ir entendendo o processo. Oi, Débora! Minha amiga. Vamos lá, gente. Eu estou trabalhando agora, quem já conhece minha história, tem meus seguidores raízes que me conhecem desde muito tempo, e agora acompanharam minha transição, e agora eu estou trabalhando muito com emagrecimento, estou focando no emagrecimento, estou focando no bem-estar, em inteligência emocional. Então, essa parte é muito importante para mim, inclusive pelo meu histórico de vida, minha carreira, é muito importante para mim. Hoje eu estou trabalhando com muita felicidade, com muita satisfação, tá? Oi, Alê! Então, gente, o que eu prezo muito, tá, nesse processo de emagrecimento? Foi o que eu falei com uma das minhas alunas essa semana. O que eu prezo muito nesse processo de emagrecimento? Primeiro de tudo, o processo ele tem que estar relacionado à felicidade. Elaine, mas emagrecer é sofrido. É sofrido se você fizer ser sofrido.
Então, o processo ele tem que estar relacionado à felicidade. Vocês vão entender por que eu estou falando disso, tá? Porque isso está diretamente ligado à alimentação. Então, se você sofrer com a sua dieta, se você fizer uma dieta muito rígida, cortar absolutamente tudo, né? Vou fazer uma dieta zero carbo, jejum intermitente e tal. Você consegue fazer isso durante um período, mas você não consegue prolongar isso por muito tempo. Então, por que geralmente as pessoas vivem nesse efeito sanfona? Porque fazem uma dieta muito rígida, fazem uma dieta para o verão, para o carnaval, e fazem aquela dieta louca, cortam tudo, corta carboidrato, faz jejum, e isso gera um sofrimento. Sofrimento, sim, sofrimento físico para o seu corpo, sofrimento psicológico, sofrimento emocional. E aí você não consegue levar isso durante muito tempo, tá? E aí o que acontece? Você volta a comer tudo de novo, você tem um processo inverso, você come tudo de novo, você engorda até às vezes muito mais do que você estava. E isso é muito prejudicial, porque você não vai conseguir parar esse efeito sanfona. Então, o que eu prezo muito no processo de emagrecimento é, primeiramente, melhorar a qualidade do que você vai comer e não focar tanto na quantidade, mas melhorar a qualidade da sua alimentação. Se a gente for optar por produtos melhores, mais nutritivos, mais saudáveis e que vão ajudar a gente a não sentir falta de certas coisas, então são esses produtos que a gente tem que pensar. Essa mudança, ela é gradual. Então, você vai mudar os seus hábitos. Na verdade, você não vai... só de mudar pequenos hábitos, você já vai emagrecer, tá? Mas a ideia é que você realmente mude, conquiste novos hábitos para que você tenha um comportamento de uma pessoa magra e que você consiga levar isso para a sua vida. Que não seja só aquele período, mas que você consiga levar isso para a sua vida, tá? Então, a gente tem que optar pela qualidade. A primeira coisa que a gente precisa pensar é a qualidade dos alimentos que a gente vai ingerir, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns alimentos que são extremamente prejudiciais, tá? São aqueles alimentos que são extremamente prejudiciais. E no processo de emagrecimento, para quem quer emagrecer, esses alimentos assim, devem cortar do cardápio, de preferência cortar, se não reduzir drasticamente. O primeiro alimento que eu adoro particularmente, né, eu amo de paixão, é o macarrão instantâneo, aquele que você faz em 3 minutos na água fervendo, né? Por que esse macarrão ele é tão prejudicial, Elaine? Ele não é um macarrão comum? Não, ele não é um macarrão comum, tá? Esse macarrão, gente, ele já é pré-pronto, obviamente, tanto que ele fica pronto em 3 minutos na sua casa, mas ele é carregado de sódio, ele é carregado de gordura e de muitos aditivos químicos, tá? Ele tem muitos aditivos químicos. A própria massa desse macarrão, ela tem, pasmem, tá? Ela tem 60% do sódio total indicada por dia, para o seu dia. Então, se você come um macarrão instantâneo desse, você já tá... Isso sem o tempero, tá? Isso sem o tempero, é só a massa. Você já está comendo 60% do seu sódio que você tem que consumir durante o dia. Então, só por aí você já vê. E para quem não sabe, essa massa, ela já é pré-frita. Ela é pré-frita. Se mantém conservada, por isso tem os aditivos ali. E por isso ela é carregada em gordura. A massa já é frita. Oi, Gi! Então, evita ao máximo comer um macarrão instantâneo. Elaine, você não come? Eu como, sim. Numa emergência,
de vez em quando eu como. Mas assim, gente, é muito de vez em quando e é muito na emergência mesmo, tá? Eu tenho ele aqui em casa, mas é só para emergência real, ok? Então, assim, quem está no processo de emagrecer, Ale, quem está no processo de emagrecer, de preferência, corta. Perde um tempinho a mais ali e faz o seu macarrãozinho normal, um macarrão bom, de preferência integral, eu vou falar sobre isso. O macarrão à bolonhesa, ele é excelente, ele é uma delícia e é muito mais nutritivo do que o macarrão instantâneo, tá? Gi, já vou responder a sua pergunta, tá? Lá no final. Vamos lá. Outro alimento que vocês devem cortar, e isso aí não é mistério para ninguém, todo mundo sabe que são os refrigerantes e os sucos prontos, aqueles suquinhos de caixinha, né? Os suquinhos de pozinho. Então, assim, esses devem ser cortados realmente do seu cardápio. E por quê? Ó, vocês terem uma ideia, uma lata de refrigerante, ela contém o equivalente àqueles 7 sachêzinhos de açúcar que a gente encontra aí nas lanchonetes. Então, uma latinha de refrigerante contém o equivalente a 7 sachêzinhos de açúcar. A mesma coisa os sucos prontos, tá? Esses sucos de caixinha, não vou ficar falando marca aqui, né? Mas esses sucos de caixinha, os sucos de pozinho, eles são extremamente prejudiciais porque eles têm muito açúcar na sua composição, tá? E aí, então, olha, calma aí, vamos lá. Aí estão me perguntando, e o Clyde, né, que é o pozinho, e o refrigerante diet, calma que a gente vai chegar lá. O refrigerante, como ele tem essa quantidade imensa de açúcar, ela te dá um pico de insulina, tá? E aqui eu vou explicar para vocês agora por que esse pico de insulina é prejudicial para a gordura. Você toma ele e por ele ser líquido, então ele é absorvido muito mais rápido pelo seu organismo, porque ele não tem que fazer nenhuma quebra. Então ele é absorvido muito mais rápido pelo organismo, o pico de insulina é muito mais rápido, o que prejudica demais o seu processo de emagrecimento. E ele, inclusive, favorece o aumento de peso, o acúmulo de gordura. E por que esse pico de insulina favorece o acúmulo de gordura? Por quê? O que acontece, gente? Quando a gente ingere algum alimento que é rico em glicose, eu ingeri um alimento rico em glicose. Glicose é açúcar, tá? Então, um carboidrato simples ou alimentos que contêm o próprio açúcar, como o refrigerante que eu estou explicando aqui para vocês. O seu organismo entende que você absorveu uma quantidade grande de glicose e aí o que ele faz? O seu pâncreas vai e libera insulina, porque essa glicose ela não pode ficar solta e ela libera insulina para quê? A insulina, ela vai pegar a sua glicose, tá? E ela vai estocar essa glicose como gordura. Por quê? Porque você não está usando ela como energia. Então, a glicose ela é para ser usada como energia. Ela não está sendo usada como energia. Não pode ficar circulando ali solta no teu corpo. Aí, a insulina vai lá, o seu pâncreas, ele libera a insulina, porque fala, tem que carregar essa glicose. Pega a glicose e estoca ali nos pneuzinhos, tá? É isso que acontece. E aí vai pegando aquela glicose e estoca. Pega aquela glicose e estoca. E assim você vai engordando, tá? E assim você vai engordando. Porque essa glicose vai ser toda estocadinha ali nos seus pneuzinhos, tá? Onde você tem os adipócitos, né? Então, por isso que esse pico de insulina, essa liberação de insulina, ela é prejudicial, porque ela vai pegar aquela glicose e vai guardar ela ali como estoque, tá?
Aí o Ale me perguntou, e o Clyde, né? Aquele pozinho Clyde, refrigerante diet. O que acontece também, gente, com esses alimentos, né? Os sucos e os refrigerantes industrializados, é que eles são produtos vazios de nutriente, tá? Eles não têm nutriente nenhum, eles não servem para nada, e o que eles têm de prejudicial é que eles são ricos em, em produtos químicos, tá? Esses produtos químicos causam diversas reações no seu corpo, inflamatórias. E essas reações inflamatórias te causam inchaço. Então, ok, o Clyde não tem caloria, ele é zero, o refrigerante também é zero, mas os produtos químicos, os componentes químicos que tem nesses alimentos, eles promovem uma reação inflamatória no seu corpo, que isso é natural, tá, de acontecer. Só que essa reação inflamatória, ela te causa inchaço. E isso aumenta o seu peso, prejudica seu processo de emagrecimento, tá? Então, esse é um outro alimento também que é extremamente prejudicial. Um outro que eu trouxe para vocês e que vocês vão falar, Elaine, e agora? O que eu vou fazer? Né? É a barrinha de cereal. A barrinha de cereal, ela é uma enganação, assim, tremenda. Então, o que eu aconselho a vocês, gente? Leia o rótulo da barrinha de cereal. Por que a barrinha de cereal, ela é uma enganação? Porque ela contém muito açúcar, ok? Ela contém muito açúcar. Então, gente, o que eu falei para vocês? Para a gente fazer uma opções melhores, tá? Opções mais saudáveis para o emagrecimento. Galera, se vocês tiverem que escolher entre um pastel com caldo de cana e uma barrinha de cereal, vocês optem pelo melhor, tá? Se tiver que escolher entre um lanche do McDonald's e uma barrinha de cereal, a barrinha de cereal é o melhor, é o menos pior, né, na verdade. Mas a barrinha de cereal, ela é rica em açúcar, tá? Então é só olhar o rótulo lá atrás, e aí eu vou ensinar um macete para vocês. No rótulo, quando tem lá as informações nutricionais, sempre os ingredientes que vêm primeiro são os ingredientes que têm maior quantidade naquele alimento. E geralmente vocês vão ver na barrinha de cereal o que vem primeiro lá nas informações nutricionais. Geralmente xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, glucose, cobertura de chocolate. Tudo isso é açúcar. E aí vocês olhem lá na informação nutricional, quando já vem primeiro esses ingredientes, vocês já veem que a barrinha de cereal ela é rica em açúcar. E o açúcar é a glicose, e a glicose dá pico de insulina, que vocês já entenderam qual é o problema desse pico de insulina, né? Então, evitem a barrinha, mas se tiverem que fazer uma opção entre a barrinha e um alimento muito mais calórico, optem pela barrinha, tá? Mas procurem a barrinha de cereal com menos açúcar, ou a que não tem açúcar, né? Alguma que não tem açúcar, eu acho muito difícil, mas é que tem a menor quantidade de açúcar. Então, leiam a informação nutricional. E isso é legal para vocês saberem de qualquer produto que vocês forem ler a informação nutricional, sempre os primeiros ingredientes são aqueles que contêm mais ali naquele alimento, ok? Um outro alimento que eu trouxe aqui para vocês é o pão francês. O pão francês, que todo mundo ama, eu amo. Se vocês olharem meu feed aí, tem uma publicação falando sobre o pãozinho na chapa que eu como, tá? De 1 a 2 vezes por semana eu como, porque eu gosto muito e certas coisas eu não abro mão, tá?
Mas por quê, gente? Eu estou num processo de manutenção. É óbvio que agora eu quero emagrecer porque eu dei uma engordadinha, né? Então, assim, eu quero emagrecer e nesse processo de emagrecimento eu não vou comer. Mas quando eu estou no processo de manutenção, eu vivo em um processo de manutenção, eu me dou o luxo de comer e eu compenso de uma outra forma, que aí já é assunto para uma outra live, que é a lei da compensação, que eu sempre prezo, ensino para as minhas meninas, ensino no desafio, ensino no meu clube, e isso realmente funciona, tá? Então, como eu falei, o processo de emagrecimento ele tem que estar ligado à felicidade e você comer coisas que você quer vão te ajudar nesse processo, ok? Mas vamos lá, voltando para o pãozinho francês. Gente, o pão francês ele é rico em farinha de trigo branca, tá? Essa farinha de trigo branca, ela perde muitas vitaminas e minerais do trigo mesmo, tá? No processo de produção. Então, ela é pobre nutricionalmente. Ela é muito pobre nutricionalmente. E ela é uma farinha que é absorvida extremamente rápido pelo organismo. Por ela ser de baixo índice glicêmico, ela é extremamente isso mesmo. Ela é extremamente veloz na absorção, em ser absorvida pelo organismo, tá? Melhor que pão e batata doce o quê, Roberto? Vai comer um pão agora, gente? Agora vai comer um pão francês? Não, come agora não. Pelo amor de Deus, à noite, vou falar para vocês porque que à noite é pior ainda você comer isso, tá? Bom, vamos lá. Então, como ela é absorvida muito rápido pelo organismo, ela causa esse pico de insulina, e que é prejudicial. E o que acontece, gente? A farinha de trigo, ela produz essa inflamação que os componentes químicos também produzem no nosso organismo. Então, além de ser calórico, além de ser absorvido muito rápido e dar pico de insulina, ela também causa um processo inflamatório no nosso organismo que causa o inchaço, ok? Então, o pãozinho francês ele é extremamente prejudicial para quem está no processo de emagrecimento. Melhor comer batata doce e eliminar o pão, sim. Uma das melhores escolhas que você está fazendo para substituir algo, tá? O processo de emagrecimento tem que ser considerado não simplesmente a quantidade de calorias, mas a qualidade do que você está comendo, ok? Vamos lá. Então, melhor batata doce do que pão, sim. E aí, café da manhã, quem adora comer aqueles bolinhos prontos de saquinho, né? Biscoitinho recheado, que vai ali de belisquinho, entre uma refeição e outra, ou quando está vendo filme, alguma coisa assim. E aí, o que eu tenho para falar desses alimentos? Bolinho de saquinho, biscoitinho recheado. O que acontece com isso, gente? Esses alimentos também são ricos em farinha branca, a mesma farinha do pãozinho francês. E pior, ele é rico em gordura trans, que é uma gordura que não é queimada pelo seu organismo, e rico em açúcar. Então, esses bolinhos e esses biscoitos também são muito prejudiciais para quem quer emagrecer. Açúcar, já sabe, pico de insulina, gordura trans é uma gordura que não é queimada e farinha branca que causa inflamação. Então, é extremamente maléfico esse tipo de alimento, tá?
E agora uma coisa que eu também amo de paixão, e eu acredito que todos aí também amem de paixão, que é o sorvete. Gente, sorvete, né? Eu sou apaixonada por sorvete. Sorvete é uma das coisas, é uma das sobremesas mais consumidas pela população em geral. Todo mundo ama sorvete, né? Mas o sorvete também é rico em açúcar, também é rico. E o sorvete diet também é rico em gordura e é rico em açúcar. Betânia. Doce de leite, Betânia. Pois é, doce de leite, né? É açúcar puro, meu amor. Vai causar o seu pico de insulina lá que já era. E aí, o que acontece com o sorvete, tá? O problema, uma bolinha de sorvete, gente, uma bola de sorvete equivale a um pão francês, tá? Uma bola de sorvete equivale a um pão francês. O problema é que você nunca come só uma bolinha, né, de sorvete. Você vai comer 2, 3 bolas. Se tiver um pote na geladeira, você vai comer o pote inteiro. Então, conta aí quantos pães franceses você comeu comendo um pote de sorvete, tá? Os malefícios são tão quanto e ainda você tem mais gordura trans ali, mais gordura no sorvete, o que é pior ainda, tá? Então, aí uma aluna minha do Clube Sob Medida, ela me perguntou, Elaine, eu posso comer sorvete de vez em quando? E aí eu falei para ela assim, olha, só se for muito de vez em quando. Nesse momento, e ela gosta de açaí também, né? Aí ela falou assim, então eu posso tomar açaí? Eu falei, dê preferência ao açaí, porque embora seja gorduroso, é uma gordura natural dele, é uma gordura boa, ok? Então a gente está dando preferências, vamos dar preferência à qualidade, não à quantidade. Eu falei, ok, dá preferência ao açaí, você melhora, você come melhor o açaí. Tô falando do açaí, né, Bianca? Bianca saiu do YouTube, gente. Tá aqui. Vamos lá. Então, dê preferência. Creatina é bom? Tomás está me perguntando. Eu vou falar sobre a creatina na parte da suplementação, Tomás, tá? Eu vou falar sobre ela. Batata doce ou todas são iguais? Não, é diferente, Eide. Vou falar aqui, tá? O açaí, então, Bianca está me perguntando aí, foi o que eu falei para minha outra aluna lá do clube. Dê preferência ao açaí ao invés do sorvete, que ele é melhor, tá? Nutricionalmente, ele é melhor. Engorda? Engorda sim, óbvio. Agora, vamos lá. Vocês já tomaram açaí puro, sem nada? Ele é ruim, tem gosto de terra, tá? O açaí é gostoso, por quê? Porque ele é cheio de guaraná natural, entendeu? Ele é cheio de guaraná natural. E isso prejudica, engorda, é açúcar, açúcar dá pico de insulina. Então é ruim, tá? Quando você vai comprar o açaí, se você tiver a possibilidade de trocar por mel, é melhor. Elaine, mel não dá pico de insulina? Dá sim. Mas nutricionalmente ele é melhor. Então a gente está fazendo opções. Não, doce de leite não, querido. Doce de leite não, né? Então a gente está fazendo boas opções, nem de Minas, nem do Rio, nem de lugar nenhum. A gente está fazendo boas opções, tá? Então, entre sorvete e açaí. Entre o açaí com guaraná natural e o açaí com mel, né? Se você quiser tomar puro, boa sorte, porque eu não consigo. É muito ruim, tá? Então, escolha, faça boas opções, tá? É isso que eu prezo muito, aprender a fazer boas opções, aprender a fazer escolhas, tá? Escolhas inteligentes. Qual outro alimento aí que é a paixão nacional do delivery de final de semana, que hoje em dia está sendo durante a semana toda, né, para todo mundo? A pizza, gente. A pizza.
é rica em farinha branca, que eu já falei para vocês o problema da inflamação, tá? Ela é rica em gordura, e precisa aqui falar por que gordura é prejudicial para emagrecer? Não, né? Então, ela é rica principalmente nesses dois substratos que são extremamente prejudiciais. Então, assim, se você quiser fazer uma opção de uma pizza, procura um lugar que tenha uma farinha integral, tá? Farinha integral. Alguém me perguntou aqui sobre a farinha integral no Instagram, me pergunta de novo para eu ver. A farinha integral, ela é melhor do que a farinha branca, ok? Isso não significa que ela é boa, porque a farinha de trigo, ela não é boa, porque o trigo causa esse processo inflamatório, tá? A farinha branca é pior por ela ser absorvida muito mais rápido. Mas se você tiver que optar, opte por uma pizza que tenha farinha integral, com queijos magros, porque existem opções de queijos magros, e com recheios menos gordos, né? Porque, uma calabresa é diferente de uma marguerita, né? Então, assim, aprendam a fazer essas opções, essas escolhas, tá? Às vezes a gente pensa que um alimento não é tão danoso, mas é. Por isso que eu vim aqui para quebrar alguns mitos e trazer algumas opções para vocês, tá? Deixa eu ver o que a Bianca está falando. Na verdade, Márcio, não é vida de maromba, tá? Não é uma vida de maromba, é uma vida saudável. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não é uma vida de maromba. Eu não estou falando aqui em secar para competir. Eu não estou falando aqui em ganhar massa para ficar um monstro. Eu estou falando aqui numa vida saudável, de escolhas inteligentes de uma pessoa que é magra, que vai ficar feliz com o corpo dela, fazendo escolhas boas e criando bons hábitos, tá? Não é uma vida de maromba, é uma vida de escolhas inteligentes, que vão te fazer sentir bem, que vão fazer bem para a sua saúde, ok? Vamos ver aqui, o Tomás, ele me perguntou uma coisa que eu fiz na creatina. Depois de aberto. Tá, eu já vou te responder, Tomás. A creatina eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, gente. Outra coisa que todo mundo ama, né, de paixão, eu amo também, né, é o cachorro-quente. Mas não vou falar do cachorro-quente especificamente, vou falar da salsicha e dos nuggets. É bom, né, gente? Mas tudo que é ruim é saboroso. Tudo que é prejudicial é saboroso, é gostoso, todo mundo ama. Salsicha e nuggets. Gente, tem, Márcio. Não é o dia do lixo, não, tá? Refeição, calma aí. O dia inteiro é foda. Vamos lá, salsicha e nugget. Galera, são os piores alimentos que vocês podem consumir, tá? São os piores. Vamos lá, eles são feitos com as partes menos privilegiadas da carne de porco, do frango, é o resto, de verdade, assim, é o resto. E tudo que tem gordura é gostoso, né? O resto, ele é processado com o quê? Ele é processado com gordura, tá? Ele é processado com sódio em excesso e muitos aditivos químicos. Para que esses aditivos químicos, gente? Para o sabor ficar agradável ao nosso paladar, para a cor ficar bonita, para a aparência ficar boa, para ele poder ficar lá durante um tempo, né? São as piores partes, as piores porções da carne do porco, da carne do frango, são feitos na salsicha e no nuggets. Então, assim,
Eu sei que é muito bom, Márcio tá bem, né? Tu tá bem pra caramba nessa quarentena. Eu sei que é muito gostoso, gente. Eu também gosto. O sabor é atrativo ao nosso paladar, mas são alimentos extremamente danosos. Especialmente o nuggets e a salsicha, gente, eles podem causar muitos problemas cardíacos. Eles podem causar muitos problemas cardíacos e alguns cânceres são relacionados ao consumo desses alimentos, tá? Por quê? Justamente por ter um grande acúmulo de aditivos químicos, tá? Esses alimentos processados, eles têm um grande acúmulo de aditivos químicos. Todos os alimentos industrializados têm, mas esses em especial são, assim, os vencedores, estão no top 1, né, digamos assim. E agora eu vou falar uma coisa que muita gente vai ficar triste, a Betânia eu sei que vai ficar triste, muita gente vai ficar triste, mas é a verdade e eu tenho que colocar aqui para vocês, tá? Gente, só voltando aqui, a salsicha, nugget, gente, dê preferência à carne natural, tá? Ao seu peito de frango, ao seu franguinho, nem que seja aquele galeto de padaria, tá? Que você vai comer as partes gordas ali, mas é melhor, tá? Evita as partes ruins, né? E come as partes boas, tá? Não, churrasco pode, calma aí. Calma aí, não desliga a live não, churrasco pode. Vou falar da bebidinha, Betânia. Eu sabia que a Betânia ia se manifestar agora. Gente, o álcool. Ai, meu Deus, o álcool, né? Vamos lá, pessoal. O álcool, ele fornece por grama, cada grama de álcool, ele te dá 7 calorias, tá? Enquanto o carboidrato e a proteína te dá 4. Então, assim, por grama de consumo, você já vai consumir mais caloria com álcool do que com carboidrato e com proteína. Para vocês terem uma ideia, uma latinha de cerveja equivale a um pão francês. Então, vamos comparar com um pãozinho francês para vocês entenderem. Então, uma lata de cerveja, gente, ela equivale a um pãozinho francês. Isso. O Márcio falou que essa live está ferrando ele. Bom, tô aqui para a verdade, né? Vou falar da sua picanha. Então, assim, se vocês pensarem em caloria, e é caloria vazia, porque não te dá nenhum nutriente, o álcool ele te dá muito mais caloria do que quase o dobro do que o carboidrato e do que a proteína, tá? Uma latinha equivale a um pãozinho francês. E uma dose de destilado equivale a uma latinha, tá? Em questão de caloria, ok? De caloria. Aí vamos pensar assim, Elaine, a cerveja tem mais carboidrato. Sim. Então, assim, se eu tiver que optar, eu opto pela bebida destilada. Umas têm mais, umas têm menos, ok. A gente está aqui tentando generalizar para vocês terem um entendimento melhor, tá? Então, eu falei da cerveja, e aí eu tô falando da caipirinha, né, que é o destilado, tá? Então, assim, entre a cerveja e o destilado, por quê? Porque a cerveja tem trigo, é trigo, né, gente, que é a cerveja? Me ajuda aí, porque eu não bebo cerveja. Então, as live show, tô ferrando ele.
Então, perdi aqui o raciocínio. Ela perguntou entre a cerveja e a caipirinha. Entre um e outro, dê preferência ao destilado. Eu não bebo cerveja, em hipótese alguma. Eu bebo destilado. Eu bebo caipirinha, cachaça mesmo que eu gosto, eu bebo vodka. Então, eu faço essa opção até por gosto, tá? É o que eu gosto. E a cerveja, ela engorda mais até por outras situações. Eu estou falando aqui, é milho, né? Trigo de milho. Milho. A cerveja tem trigo. Então, por isso ela engorda mais, ela é mais prejudicial do que o destilado, tá? E a ousadia com leite condensado, gente, preciso responder. Ousadia é uma bebida muito gostosinha, tá? Eu já bebi. Com leite condensado, não vou nem te responder isso. Não vou nem te responder. Leite condensado, tu quer me ferrar, né? Aí não tem como. Emagrecer, né? Com leite condensado não ajuda. E vamos lá, gente. Aí a pessoa quer emagrecer e começou a comer melhor, tá tendo opções por produtos diet, né? Sem açúcar. E aí vai tomar tudo com adoçante. Tudo com adoçante. Vai lá e tudo pingo o adoçante, tá? E o que acontece, gente? E aí, é bom ou é ruim? Primeiro, se você tiver que optar, opte, obviamente, por adoçante, tá? Você não vai comer açúcar. E olha, gente, vou falar aqui uma coisa para vocês, antes de eu falar do adoçante, sobre o açúcar, tá? A gente já falou aqui o que o açúcar causa. Aí eu sei que muitos nutricionistas vão lá e indicam: come açúcar demerária, come açúcar mascavo no lugar do açúcar branco, no lugar do cristal. Come esses açúcares que eles são melhores. Pessoal, açúcar é açúcar. Açúcar é açúcar. Açúcar, calma, vou falar. Açúcar vai sempre causar pico de insulina. Vai sempre ser prejudicial para o seu estoque de gordura. Vai sempre causar isso. Então, qualquer tipo de açúcar, seja demerária, seja mascavo, seja do raio do que o parta, do que dos infernos, vai causar esse pico de insulina. Então, vai ser prejudicial. Pode ser um açúcar mais saudável? Sim, ok. Mas ele vai te engordar. Não tem jeito, tá? E aí a gente vai e opta pela rapadura doce, né? É açúcar. Não funciona. E aí a gente opta pelos adoçantes, obviamente, né? Você vai optar pelos adoçantes. Mas os adoçantes são prejudiciais, Elaine? Minha nutricionista falou que é prejudicial. Sim, tá? Por quê? Quando ele é consumido em excesso, e eu digo até pelos produtos diet, tá, gente? Não é só o de pingar, não. Qualquer produto diet que você come, inclusive o refrigerante diet, né? Que a gente falou lá no início. Vou falar, Lê. O que acontece com o que acontece com o consumo excessivo do adoçante, tá? O sabor doce, independente de ser adoçante ou não, ele vai estimular o seu centro da fome, tá? Lá no seu cérebro. Então, você vai acabar consumindo mais daqueles produtos, até mesmo com adoçante, né, os diet, do que você deveria. Ele aumenta esses adoçantes normais, eles aumentam o seu vício de alimentos doces. Então, eles aumentam o vício. Você vai sempre ter vontade de comer alimentos doces, tá? O ideal é você consumir
os adoçantes naturais, que são estévia, xilitol e eritritol. São caros, sim, mas são os melhores. Eles não vão te dar esse estímulo lá no seu centro da fome, porque eles são naturais. E o que mais? É que eu estou lendo aqui as perguntas e perdi um raciocínio, gente. Eles não vão estimular e você acaba se saciando melhor, tá? Mais rápido. Você tem uma saciedade melhor daquele alimento doce, tá? Deixa eu ver aqui. O Ale me perguntou sobre o mel. O mel também, ele estimula pico de insulina. Não tem jeito, tá, gente? Mas é o que eu falo, se você tiver que optar entre mel e Se você tiver... Oi, Érica! Vamos lá. Se você tiver que optar entre o mel e um, e um açúcar cristal, né? Você opta pelo mel, porque nutricionalmente ele é melhor, ele tem mais qualidade, tá? Mas em relação ao emagrecimento, ele vai te dar pico de insulina, tá? Então, é isso. Tomás, eu já falei aqui sobre cerveja e destilado, tá? Já falei aqui sobre isso. Então, gente, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida sobre... Ai, Márcio. Vamos lá. Vocês têm alguma dúvida sobre alimentação? Ah, uma coisa que eu queria muito falar com vocês, já estava esquecendo, porque eu falei aqui dos alimentos, né? Mas vamos lá. Gente, tem algum momento que esse pico de insulina seja bom? Que momento que eu posso comer, pelo amor de Deus, algum doce, né? Tem algum momento na vida que seja liberado que é bom esse pico de insulina? Gente, tem, tá? O pico de insulina ele é bom depois do treino e de preferência que tenha sido um treino que você tenha, que você tenha gasto bastante, que você tenha utilizado bem a sua musculatura, não só um treino de assim, um treininho, fiz uns abdominais, não, mas um treino que você tenha realmente gasto, tá? Esse pós-treino, ele é bom tomar, é bom você comer no pós-treino, por quê? Porque lembra que eu falei que a insulina ela pega a glicose e joga no seu músculo? Desculpa, e joga no estoque, ela faz gordura. A insulina ela vai lá, pega a glicose e estoca como gordura, né? Depois do seu treino, as suas reservas de glicogênio, que é a energia que está lá dentro do músculo, elas estão debilitadas. Então, quando você tem esse pico de insulina depois do treino, o que acontece? A insulina ela vai lá, ela pega a glicose que está circulante e ela leva direto para o seu músculo, ao invés de colocar nos estoques de gordura. Então, depois de um treino, se você quiser comer um doce, um carboidrato simples, um lanche do McDonald's, é um bom momento para você fazer essa ingestão. Todo dia, então vou comer pizza depois do treino. Gente, também não é assim, né? Tudo tem que ser maneirado. Então, é um excelente momento para você poder consumir um pão francês. Quem quiser comer um pão francês, alguma coisa doce, um pão, um lanche, né? Esses nutrientes, esses alimentos que têm rápida absorção. Porque não vai te dar esse pico de insulina sim, mas não vai ser prejudicial, tá? Vai ser benéfico, de certa forma, para vocês. Érica, eu vou falar sobre suplementação agora, tá? Eu falei sobre alimentação e eu vou falar sobre suplementação agora.
Vamos lá, gente. Alguém tem mais alguma dúvida aí que queira esclarecer com relação à alimentação, a alguns alimentos? Eu vou dar uma olhadinha aqui no Instagram, vou tentar passar e vou... Aqui no YouTube tá tudo certo, depois eu vou respondendo para vocês. Eide, olha só, a Eide falou aqui do vinho, né, gente? O vinho você pode tomar uma tacinha por dia, tá? Uma tacinha por dia, não é uma taça cheia, uma tacinha por dia, que ele é muito bom, ele é benéfico para a saúde, tá? E, Tomás, eu já vou falar da creatina. Café de pré-treino é bom? Tomás está perguntando aqui, gente. É ótimo, tá? Já vou falar aqui do pré-treino e você vai ver por que o café do pré-treino ele é ótimo. Vamos lá. Vou ver aqui no Instagram, gente, rapidinho, tá? As perguntas, se tem alguma relacionada aqui à alimentação. Ó, Yasmin, ela... Cara, nada de leite condensado na bebida, pelo amor de Deus. O Ale está perguntando o que eu sugiro para adoçar para substituir o açúcar. Eu sugiro esses adoçantes, de verdade, assim. Sugiro stevia, sugiro o xilitol, o eritritol. O stevia é o melhor, né? Relação custo-benefício, ele é o melhor. Rapadura nem pensar, porque é muito açúcar, muito açúcar. O mel, ele é bom também, mas é açúcar, então evita. Caso é melhor do que o açúcar refinado, né? Mas causa pico de insulina, o que é muito bom. Eu passo muito para as minhas clientes de consultoria, tá, gente? Eu passo muito mel no pós-treino. Então, ali, comer, por exemplo, mamão com mel, eu passo, tá? No pós-treino, eu falo para elas comerem. Por quê? Porque isso vai estimular o acúmulo de glicogênio dentro da musculatura. Ajuda infinitamente na recuperação muscular, hipertrofia, enfim, tem vários benefícios, tá? Ai, gente, vou ver aqui. Ó, o Márcio perguntou se para eu manter essa... O Márcio perguntou assim, outro Márcio, né? Perguntou assim aqui no Instagram. Para eu manter essa barriga rasgada, quanto de GH eu uso? Vamos lá, Márcio. Primeiro que minha barriga não está rasgada, tá? E barriga rasgada não é barriga, é abdômen. Então, respeita a minha história. Primeiro que minha barriga não está rasgada, o Alê está aí, ele pode dizer, porque ele viu hoje, calma, gente, ele viu eu treinando, tá? Então, ele pode dizer, minha barriga, realmente, meu abdômen não está rasgado, agora é uma barriga, não é um abdômen. E eu não uso GH, tá? Eu não uso, eu já usei um período da minha vida quando eu competi e eu fiquei extremamente seca, tanto que eu fiquei em 6º lugar, porque eu fiquei seca demais na competição. E eu não uso GH, porque eu tenho acompanhamento médico e o meu médico, pelos exames, ele vê que o meu nível de produção de GH é muito bom e é alto, tá? É até mais alto que a normalidade. Então, eu não preciso do GH. Além disso, o que acontece aqui? Vou falar sobre alimentação e GH também para vocês aqui agora, tá? Aproveitando o gancho. O que acontece, gente? Quando a gente come carboidrato, mesmo que seja carboidrato bom, tá? Antes de dormir, é muito prejudicial para a liberação de GH. O seu corpo ele não consegue liberar GH da mesma forma, tá? Por uma série de fatores fisiológicos, comer carboidrato logo antes de dormir prejudica a sua liberação natural do GH. Então, não é bacana.
Se você for comer carboidrato, coma numa pequena quantidade e carboidratos de boa qualidade em pequena quantidade, no mínimo, no máximo, 2 horas antes de você dormir, tá? Porque se você passar disso, você vai prejudicar a sua liberação de GH. Então, eu faço isso, tá? Eu não como carboidrato perto da minha hora do sono. Eu como sempre 2 horas, no máximo até 2 horas antes de dormir, e carboidrato bom e em pequena quantidade, tá? Isso me ajuda bastante na minha liberação natural do GH. Então, é o que eu aconselho para vocês nesse processo de emagrecimento. O GH ele é importantíssimo, o sono é importantíssimo. O GH ele só é liberado durante o sono da noite. Então, quem não dorme ou dorme muito pouco à noite, dorme muito de manhã achando que está abafando, liberando GH, está enganado, tá? Não vai liberar e prejudica, sim, o seu emagrecimento, tá? Então, por isso que é importante você evitar comer carboidrato à noite, muito perto da sua hora de dormir, e em quantidade alta, pior ainda, e evitar dormir tarde ou não dormir ou dormir pouco, tá, gente? Deixa eu ver aqui as outras. Muito bem, Betânia. Betânia disse aqui que depois do treino é bom. Então, é Yasmin? Eu não sei se o nome é Yasmin, né? A Yasmin falou, por isso que a galera come açaí depois de treinar. Olha, eu não sei se é por isso que a galera come, não sei se a galera sabe disso, né? Mas funciona, tá? Então, eles devem saber porque funciona, ver funcionando no corpo. É bem possível que eles não saibam o porquê funciona, mas funciona. Então, assim, recupera energia, sim, recupera, bota lá cheio de glicogênio dentro da musculatura depois do treino. Então, é um excelente momento realmente para comer o seu açaí com guaraná natural, enfim, seu docinho, seu fast food e tal. Vamos lá. O Ale me perguntou aqui, o que eu sugiro para cozinhar os alimentos em relação aos temperos? Gente, olha só, sal é uma coisa que eu uso mesmo, eu gosto de sal, eu como, mas eu não tenho problema com retenção por conta da minha regulação hormonal, que é muito boa, especialmente hormônios anti-estresse, hormônios que são liberados quando eu vou dormir, são muito bons, então eu não tenho problema de retenção. E eu bebo muita água, vou falar da água para vocês, tá? Então não tem problema de retenção. Então eu como sal, eu gosto de sal. Para quem tem pressão alta, o sal é um problema. Então, assim, o que eu recomendo em relação a tempero é sal para quem pode comer sal e temperos naturais, tá? Eu amo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Peraí. Olha só, gente. Ó, temperos naturais, tá? Pimenta é uma coisa que eu amo. Olha, gente, a live vai cair em 28 segundos, mas eu vou voltar, tá? Então, quem quiser voltar, volta aqui comigo. Eu vou desligar e vou voltar com a live. Então, usem temperos naturais. Pimenta é maravilhoso. Cúrcuma é maravilhoso. Então, assim, recomendo veementemente todos os temperos naturais. Salsinha, cebolinha, enfim, todos esses. Vou desligar e vou voltar. Oi, Cris! Chegou agora! Compartilhar. Agora tem baixar vídeo, que legal! Gente, peraí que eu só vou ligar aqui no... Que bacana! Agora tem, até que enfim. Seu vídeo foi encerrado. Compartilhar o vídeo no GTV. Ué, gente, agora compartilhar no GTV.
A live não fica mais salva, gente? Não... Pera aí, tá, gente? Eu vou voltar aqui. Bom, vamos lá. Estava falando sobre os adoçantes, né? Foi isso? Foi isso, né? Ah, não, eu já estava... Vamos voltar aqui. Internet está ruim aí, Cris? Você está conseguindo me ouvir direitinho? Oi, Ale voltou. O pessoal está voltando aí. O pessoal está voltando. Gente, infelizmente, eu não consegui responder todas as perguntas que me fizeram aqui. Oi, Cícera! Que saudade! Não consegui responder todas as perguntas que me fizeram aqui, mas porque a live acabou caindo, eu não consegui ler tudo. Então, se vocês, quem estava aí, né, quiser me fazer pergunta de novo, no finalzinho que vocês me fizeram, sobre alimentação, se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre alimentação, obrigada. É só colocar aqui para mim que eu vou responder, tá? Vê aí para mim, se tiverem alguma pergunta, me fala que eu vou responder para vocês, tá? Uma coisa que me veio agora aqui, gente, é que eu vi a Gisele aí entrando e ela me fez uma pergunta, vou responder. E me veio na cabeça também falar uma coisa que é muito importante para vocês. O que acontece com relação... Muita gente fala, ah, Elaine, eu não estou comendo e não estou emagrecendo. E para fazer as frituras, o que sugere? Azeite ou óleo de coco? Bom, eu sugiro azeite ou óleo de coco. Sugiro azeite ou óleo de coco. Como último recurso, sugiro que não frite, né? Mas se tiver que fritar, azeite ou óleo de coco, sim. É isso, Gi. Então, a Gi me perguntou ali o que ela deve comer para melhorar o colesterol alto, tá? Gorduras boas, elas... Peraí, gente. Gorduras boas, elas regulam o colesterol, tá? Então, não em excesso, obviamente. Então, ômega 3 que está contido em salmão, frutos do mar, né, peixe, é muito bom, é rico em ômega 3, então são alimentos, coitada gente, são alimentos muito bons para regularizar o colesterol, castanha, amêndoa, essas oleaginosas, né? Que têm gorduras boas, elas regulam o colesterol. Então, são excelentes alimentos para você colocar ali no seu dia a dia que vão te ajudar. Eu sou apaixonada por azeite. Azeite ajuda muito a regularizar o seu colesterol. Então, assim, tudo que eu faço, eu coloco azeite, gente. Eu amo azeite. E acho um excelente tempero, acho o sabor dele bom. Então, enfim, recomendo que utilizem o azeite. E aí, muita gente, e aí vocês vão entender porque que eu lembrei da Gisele aí. Muita gente fala que, Elaine, não tô comendo e não tô emagrecendo, né? Não tô comendo e meu peso não desce. O que acontece, pessoal? Elaine, eu não janto e meu peso não desce.
Gente, foi o que eu falei para vocês. A gente precisa optar mais pela qualidade do que a gente vai comer do que pela quantidade, tá? Então, para emagrecer, você precisa comer. Se você não come, o seu organismo, ele não está entendendo que você está fazendo dieta porque você quer emagrecer. Ele está entendendo que não existe mais comida no mundo e que você vai morrer se você não comer. E aí, o que ele faz? Ele começa a desacelerar para você poder viver. Porque seu organismo não entende, gente. Ele não sabe. E seu organismo ele é inteligente. Ele foi feito para te proteger. Então, ele começa a desacelerar, sim, isso é verdade. Sua taxa metabólica basal, ela diminui para te manter vivo. E aí vai diminuir o seu metabolismo e aí você não vai emagrecer. Então, você precisa comer. Para emagrecer, precisa comer, tá? Fazer escolhas inteligentes. É isso aí que a gente está batendo na tecla. Fazer escolhas inteligentes. Aí você vai, corta tudo, achando que está abafando, que você vai perder gordura, e aí você se ferra. Por quê? Porque, gente, à medida que o seu glicogênio, que é a glicose, né, que ela vai se exaurindo, não é a gordura que o seu organismo pega para queimar, não, como fonte de energia. É seu músculo. Então, ao invés da gordura, o seu organismo vai pegar o seu músculo e vai queimar a sua massa muscular. O que ainda piora, porque quanto menos massa muscular, menos acelerado está seu metabolismo. Mas por que ele faz isso? Porque a gordura, ela é a principal fonte que vai te manter vivo durante um período de escassez. Então, por isso é que ele acumula. Olha como é que o organismo ele é inteligente. Por isso que toda reservinha lá, ele vai e acumula. Por quê? Para você ter uma reserva de sobrevivência, tá? E aí, a importância de você consumir gorduras boas, ok? Porque para o seu organismo utilizar essas gorduras como fonte de energia, tá? E não de estoque simplesmente, mas utilizá-las como fonte de energia. Então você precisa consumir gordura. Você, além de regularizar seu colesterol, você precisa, para regularizar suas funções fisiológicas, para você ter energia para poder fazer as suas coisas, suas atividades durante o dia. Tá? Então, por isso é tão importante você não abolir a gordura boa do seu cardápio. Você precisa fazer esse consumo, tá? Vamos para a suplementação agora, gente? Vamos lá para a suplementação. A Érica está aqui em cólicas. O Tomás já me perguntou sobre o café, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre o pré-treino, sobre o pré-treino e o termogênico. Qual é a diferença dos dois, tá? Muita gente toma indiscriminadamente, gente, sem saber qual é a diferença, para que serve um, para que serve outro. Então, vou falar aqui para vocês qual é a diferença e para que serve o pré-treino e o termogênico, ok? Tomás, agora para você, presta bem atenção, que você me perguntou aí sobre o café como pré-treino. Eu amo café no pré-treino, tá? Eu tomo. Vamos lá, o termogênico, gente. O que é o termogênico? O termogênico, ele é um suplemento que ele age na troca de calor, tá? O corpo, pessoal, ele gasta energia para te manter aquecido. Vocês sabem aí, né? Qual é a temperatura normal do nosso corpo? Alguém sabe? A gente precisa estar com o corpo aquecido. E qual é a temperatura normal do nosso corpo? 36 graus, certo? Para isso acontecer, para essa temperatura se manter, essa temperatura normal, o nosso corpo ele gasta energia, né? Ele precisa gastar energia
para se manter aquecido. O termogênico, ele aumenta essa capacidade de manter o seu corpo aquecido. Peraí, gente. Ai, Yasmin do clube, gente. Vou colocar lá para vocês, Yasmin, pode deixar, tá? Vou colocar para vocês. A live hoje está um pouquinho maior, né? Mas eu vou colocar as metas lá no clube, as metas da semana, os exercícios, tá? E posso ajudar, sim, vocês lá no clube com relação à suplementação, tá? Mas vamos lá. O termogênico, ele aumenta essa capacidade de manter o seu corpo aquecido, ok? Ele aumenta essa capacidade. E aí, o que acontece? Seu corpo realmente ele aumenta o grau, né, de aquecimento, e isso faz com que o seu corpo precise gastar mais energia para manter o seu corpo aquecido. Por isso é termogênico. Ele atua nessa troca de calor, no aumento da capacidade do seu corpo produzir mais calor. Isso consome mais energia, o que te ajuda no processo de emagrecimento. Entenderam? Então, por isso, o termogênico te ajuda no processo de emagrecimento, tá? Ele ajuda no aumento da temperatura, da manutenção da temperatura corporal. E isso gasta mais energia, isso faz com que você emagreça, ok? Isso é o termogênico, tá? O pré-treino, o que é o pré-treino? E deixa eu falar, muitos termogênicos são ricos em quê? Em cafeína, que foi o que o Tomás falou, café é bom para pré-treino? Sim. Muitos termogênicos são ricos em cafeína, aliás, é a substância principal de muitos termogênicos, é a cafeína. E aí, qual é a questão da cafeína, galera? A cafeína, o que ela faz? Ela mobiliza ali a tua gordura. Então, você tem a gordura, ela vai mobilizar a tua gordura. Só que a gordura, a cafeína, ela mobiliza, mas ela não oxida a gordura. A gordura, ela precisa ser oxidada, ela precisa ser queimada, né? E para ser queimada, você precisa se movimentar, você precisa fazer exercício. Então, não adianta nada você tomar o termogênico, tá? E ficar em casa, porque você vai gastar energia ali, mas a gordura em si, você vai mobilizar ela, mas você não vai oxidar. Então, o ideal é que você tome e faça exercício, tá? Você tome o termogênico e faça exercício. Elaine, então eu tenho que tomar logo antes do meu treino? Não, gente. Não precisa. Se você treina à noite, por exemplo, eu não aconselho que você tome termogênico à noite. Você pode tomar ele durante o dia, tá? E aí a sua gordura, ou à tarde, a sua gordura, ela é mobilizada, digamos assim, ele vai quebrar a sua gordura e ela vai estar ali disponível para ser usada quando você for fazer o seu treino, quando você for praticar a sua atividade, tá? Então, faz ali toma o seu termogênico de manhã, de tarde, se você for treinar à noite. Se você for treinar de manhã, ótimo, toma antes do treino, mas não há essa necessidade de você tomar antes do treino. Antes do treino, a gente toma o pré-treino. E o que é o pré-treino? O pré-treino, ele é uma substância, ele é um suplemento, né, que dentro dele existem substâncias que vão te ajudar no aumento de força, na resistência, na vascularização, que é muito importante até para o treino, né, principalmente quem faz treino de força. Ele prolonga o seu tempo de treino, ele te ajuda a prolongar mais, se você precisar de mais qualidade no seu treino, ele vai prolongar essa qualidade do seu treino e te ajuda na concentração, porque o seu treino exige concentração, então
as substâncias do pré-treino, elas te ajudam na concentração e melhoram a sua recuperação muscular. Então, assim, ele é totalmente diferente do termogênico. É óbvio, gente, alguns pré-treinos têm cafeína, tá? Tem. Grande parte tem cafeína, que vai te ajudar também ali. Mas é aquilo, não é o pré-treino, ele não é só isso. Então, por isso que eu não recomendo que você use o termogênico. Se você for usar termogênico e pré-treino, não utilize os dois antes do treino, porque não tem necessidade. Alguns pré-treinos já têm cafeína e numa quantidade ideal para o pré-treino, tá? Alguns termogênicos têm uma quantidade de cafeína bem alta, então assim, não recomendo que você tome ele antes do treino da noite, por exemplo, tá? Vamos lá, então pré-treino e termogênico, ok? Ok, tá? Vamos lá. Tomás me perguntou também aí sobre creatina, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a creatina. Creatina, gente, creatina é uma substância que o nosso próprio corpo produz, tá? E a gente também pode encontrar essas substâncias na carne vermelha, no peixe, tá? Que vai te ajudar muito. Então, o nosso corpo ele produz cerca de um grama de creatina por dia, tá? Quando você vai consumir carne vermelha e peixe, é mais 1 grama aí que você coloca para dentro do seu corpo. Então, é uma substância que o próprio corpo produz. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Stefano, ele perguntou assim, como emagrecer depois de um rebote de 20 quilos? O pior não é o rebote, tá? O pior é se você adquiriu compulsão junto com esse rebote. Eu passei por isso, tá? Então, eu tenho um caminho para ajudar as pessoas que passam por isso. Mas o pior não é o rebote. O pior é a compulsão alimentar que se adquire com esse rebote. Tá? Vamos lá. Continuando aqui com a creatina. Então, o nosso corpo ele produz 1 grama de creatina. Você consumindo carne e peixe, você tem a ingestão de mais 1 grama de creatina que está ali, que fica ali no seu corpo. O que é a creatina, gente? A creatina ela é aquela energia rápida que está já disponível ali dentro da tua musculatura para momentos de explosão, de muita força que você tenha que fazer. Então, por exemplo, passou um ônibus na rua que você tem que pegar e aí ele, cara, é o último do dia que tu tem que dar aquele sprint para pegar o ônibus. Você vai utilizar a tua creatina ali no músculo, porque é energia rápida para energia e força, né? Para explosão. Então ela está ali disponível. Por isso que o nosso próprio organismo produz, porque existem esses momentos que a gente tem na vida que precisa dessa explosão, tá? Isso vem desde lá da época das cavernas. Bom, vamos lá. A função dela é fornecer essa energia rápida, tá? Essa é a função da creatina. Então, Elaine, para que eu tomo creatina? A função da suplementação, gente, da creatina, é aumentar essas reservas intramusculares de 10 a 20%. Então, assim, ela aumenta, em vez de 1 grama, você tem 10 a 20% mais ali dentro do seu músculo do que o normal, do que se você só tivesse a sua fabricação normal de creatina. Então, consequentemente, você vai ter mais energia na hora do exercício, você vai ter mais energia na hora de te dar o sprint. Por quê? Porque você vai ter mais disponibilidade de creatina e força ali dentro do seu músculo, tá? A Elaine, qualquer pessoa pode usar? Gente, se uma pessoa pratica yoga, para que ela vai usar creatina? Me diz. Não tem a menor necessidade, né? Se uma pessoa vai praticar
Balé, não tem necessidade, porque não tem explosão. Agora, um praticante de crossfit, ok, ótimo para um praticante de crossfit. Tem. Um praticante de musculação, sim, faz toda a diferença. Agora, também não é aquele praticante de musculação, é um praticante, né? Não é aquele praticante de musculação que faz, um exercício, uma série e fica descansando 5 minutos, né? Suas reservas ali não precisam de tanto, porque você vai ter disponibilidade. Então, assim, é ótimo para esse tipo de esportes de explosão, atletismo, crossfit, enfim, natação, né? Que precisa de natação de 50 metros. Esses esportes de explosão e práticas de explosão são práticas que a creatina vão auxiliar e muito. De alta intensidade, que precisam de força. O que vai acontecer? Você vai melhorar o seu desempenho, tá? Você vai melhorar sua força, seu desempenho. A creatina, ela tem essa função. Então, ela é extremamente benéfica nesses aspectos, tá? Elaine, mas ela não prejudica o rim? Gente, não existe estudos científicos que comprovem isso, tá? Em uma pessoa saudável. Então, se uma pessoa tem um rim saudável, não é esse consumo de creatina que vai te prejudicar, não. Não é mesmo, tá? Agora, se você já tem um histórico de problema renal, aí sim é bom evitar a creatina. Mas se você tem um rim saudável, se você bebe bastante água, não tem problema nenhum, você pode usar. Elaine, como que eu uso a creatina? Já ouvi falar milhares de protocolos. Então, gente, essa história de saturação de creatina já está comprovada que não é benéfica. Aliás, que, assim, você pode fazer, mas você vai estar jogando seu dinheiro fora e vai estar fazendo xixi de creatina. Você vai estar jogando ela fora. Então, assim, não vale a pena, tá? O ideal realmente é que você está fazendo sua prática esportiva ali, você está fazendo sua musculação, seu crossfit, enfim, seja lá o que for. E você quer usar a creatina para melhorar sua performance, ótimo. Vamos lá. A gente usa de 3 a 5 gramas de creatina por dia. Por dia. Elaine, mas você falou que nosso corpo tem 1 grama de creatina e a suplementação aumenta de 10 a 20%. Gente, você vai ingerir ali 5 graminhas do suplemento, tá? Isso não quer dizer que você vai ficar com 5 gramas no seu corpo, entende? Não quer dizer, tá? Então, ela aumenta de 10 a 20%, sim. Não vale a pena saturar mais do que isso, porque você ingerir mais do que isso, porque o seu corpo não vai utilizar e você vai estar jogando dinheiro fora e sobrecarregando o rim desnecessariamente. Então, de 3 a 5 gramas por dia, independente do horário. Não precisa ser antes do treino, não precisa ser depois do treino, pode ser em qualquer horário. E Elaine, não vou treinar hoje. Usa. Você está praticando, você está fazendo sua prática esportiva, então usa, tá? Elaine, vou parar 1 mês porque vou viajar, não vou fazer nada, então para de usar, ok? Mas se você está ali, sábado e domingo não treino, usa, ok? Então, a creatina a gente... Essa é a minha indicação. O Tomás perguntou aqui sobre a validade dos suplementos. Minha creatina é de 2 anos, mas depois de aberta pode guardar? Sim, você pode guardar. Se ele tem a validade de 2 anos, você segue a validade do que está na caixinha, tá? Agora, só toma cuidado com o condicionamento, como você vai guardar esse produto, temperatura e tal, porque muitas vezes ela empedra, tá? Então, assim, o ideal é que você possa consumir antes desses 2 anos, ok? Mas ela vai estar na validade.
só que algumas creatinas elas empedram, tá? Vamos lá. E agora, o queridinho dos praticantes de musculação, né? O whey protein, gente. O whey protein. E aí? E aí, o whey protein, né? Vamos lá. O whey protein, gente, presta atenção aqui uma coisa. O whey protein, ele é uma proteína do soro do leite, tá? O leite, ele tem 80% de caseína e... Obrigada, Tati. O leite, ele tem 80% de caseína e 20% de soro do leite, de proteína, tá, gente? Que eu tô dizendo. E o whey protein, ele é esses 20% do soro do leite, tá? Ele tem esse tipo de proteína e não a caseína. A caseína é um outro tipo de proteína, tá? Essa proteína, ela é muito boa para a recuperação muscular no pós-exercício, beleza? O whey protein, ele aumenta o tamanho da célula muscular, ele aumenta o número de células muscular, ele ajuda nisso, tá? Não é ele que faz, né? Ele ajuda nesse processo, gente, de aumento do tamanho. O whey também empedra? Pô, não sei, cara. Eu nunca deixei o whey guardado tanto tempo para saber se empedra. Alguém sabe se o whey empedra? Eu não sei. A creatina eu sei, tá? Que eu já deixei. Então, o whey, ele ajuda nessa síntese, né, de proteína. Ele aumenta o número de células musculares, ele ajuda no aumento do volume da célula muscular e ele inibe o catabolismo. Ó, Tomás, a Érica está falando aqui que não empedra, tá? Cristina, então, vou falar isso aí sobre a intolerância à lactose, ok? O Paulo também falou aqui que não empedra, tá? Então, o whey não empedra. Então, vamos lá. Ele ajuda em tudo isso, tá? E a gente tem aqui algumas opções de whey, né? Tem o whey isolado, tem o whey concentrado, tem o hidrolisado e tem o 3W. E aí, Elaine, qual whey que eu uso? Pelo amor de Deus, qual whey que eu uso? E aí, eu não sei o que eu vou fazer. Minha nutricionista mandou eu usar o hidrolisado. E aí, eu compro o hidrolisado, que é caro pra caramba. Bom, vamos lá. Desmistificar um pouquinho isso aqui, tá? O whey concentrado, gente, algumas marcas aí tem, dependendo da marca, você encontra entre 20% e 80% de proteína no whey concentrado, tá? Ele tem lactose, tá, Cris? Então, assim, ele tem lactose e gordura, maior quantidade de lactose e gordura em relação ao whey isolado. Então, esse é o whey concentrado, tá? O whey isolado. O whey isolado, por ele ser isolado, né, ele tem uma quantidade maior de proteína. Então, ele tem entre 90% e 95% dele é de proteína, tá? Enquanto o concentrado, dependendo da marca, você encontra entre 20% e 80%, no máximo 80%. O whey isolado, ele, como é mais, né, ele é isolado, então ele tem mais proteína, de 90% a 95% de proteína com uma quantidade muito baixa de carboidrato e de gordura e lactose, tá? Em relação ao concentrado. O hidrolisado, o que é o hidrolisado, gente? O hidrolisado, ele passa por um processo de hidrólise. E o que é esse processo de hidrólise? Esse processo de hidrólise, ele quebra a proteína, tá? Em moléculas, em partes menores, em moléculas menores, em partículas, né? E tem uma quantidade maior de proteína. Por ele quebrar essas partículas de proteína em pedacinhos menores, ela é absorvida muito mais rápida pelo organismo. Então, o hidrolisado, ele tem uma capacidade de absorção muito mais rápida pelo organismo, tá? E o 3W, ele é uma mistura desses três wheys. Ele tem, digamos assim, um pouquinho de cada, tá? Do hidrolisado, do concentrado e do
e do isolado. Então, o resultado dele é bem semelhante ao isolado, tá, gente? Tem um resultado semelhante ao isolado e o custo-benefício é bem melhor. Ele é mais barato do que o isolado. Então, vamos lá. Para quem tem intolerância à lactose, algum tipo de alergia, o que se recomenda é o hidrolisado, tá? Mas eu deixo aqui uma aspas. Ainda assim, eu recomendo que se procure um nutricionista para que seja verificado isso, porque para que seja melhor indicado, né? Mas assim, realmente, para quem tem algum tipo de alergia, intolerância à lactose, a glúten, enfim, o hidrolisado, ele é o melhor. As partículas, elas são absorvidas muito mais rápido e dão muito menos problema. Ele é feito realmente para quem tem alergia. Ele é um suplemento com habilidade digamos assim, de lidar com isso, tá? Então, para quem tem esse tipo de alergia, o whey hidrolisado. Agora, gente, vamos lá. Tirando a pessoa que tem alergia, tá? Quem tem... quem não é atleta de alto nível, que não tem necessidade dessa absorção extremamente rápida, que não faz um treino muito exaustivo, para que vai consumir um whey isolado? Gastar uma fortuna com whey isolado. Não tem a menor necessidade. Se você não tem nenhuma alergia, não tem processo inflamatório, não é intolerante à lactose, não tem necessidade de consumir o whey isolado. Desculpa, hidrolisado. Não precisa, tá? A não ser que você se enquadre nesses casos. O whey isolado é bom porque tem mais proteína, tem menos carbo, menos gordura. Sim, ele é bom, mas é mais caro que o concentrado. Então, se você não é um atleta de alta performance, pensa aqui comigo com relação a custo-benefício. Qual é a necessidade de você consumir um whey isolado? Se o whey concentrado vai ser tão bom para você quanto, já que você não é um atleta de alta performance. Gente, a síntese de proteína, ela precisa de carboidrato, tá? Precisa de carboidrato para acontecer. Então, o seu whey não vai funcionar se você não consumir carboidrato. Ok? Já fica por aí. Você precisa consumir o carbo, tá? Para ter a síntese de proteína. Então, o whey concentrado, ele tem a proteína ali numa quantidade razoável, ele tem o carboidrato, você pode consumir ele, eu sou totalmente a favor, tá? Agora, a não ser que você realmente esteja num processo, sei lá, de alta performance, você precisa de um whey isolado com mais proteína que você também não consegue ingerir durante a alimentação. Elaine, outra coisa, eu posso consumir ovo no lugar do whey no pós-treino? Cara, pode, mas a absorção é mais lenta, né? E no seu pós-treino, o ideal é que seja mais rápida, o ideal é que você realmente tenha carboidrato também para poder fazer síntese de proteína, porque senão não tem como, tá? Vocês não vão conseguir. Então, assim, minhas indicações de suplementação são essas, tá, gente? E para nessas horas, espero que vocês utilizem nesses horários. Minhas indicações de alimentação já passei, já dei a dica aqui para vocês que o ideal realmente é escolher a qualidade dos alimentos, não focar, principalmente porque está querendo muito emagrecer, não focar tanto na quantidade, mas na qualidade dos alimentos. Isso vai fazer muita diferença para vocês, tá? Alguém aí tem alguma dúvida? Então, Paulo, eu também, tá? Prefiro um bom prato de arroz e frango, mas é aquilo que eu acabei de falar. A questão da absorção no pós-treino. Então,
realmente seu corpo está ali, ele está precisando de uma absorção mais rápida naquele momento, e talvez naquele momento o ideal não seja o seu prato de arroz e frango, tá? Então, você sabe, né? Mas é isso, gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Tá aberta. Stefano perguntou se eu tenho uma dica para vencer a compulsão alimentar. Olha, se eu tiver que te dar uma dica, porque assim, Stefano, a compulsão alimentar ela não é vencida com dica, tá? Ela é um trabalho, ela é vencida com um trabalho diário. Eu faço processo de coaching de bem-estar com as pessoas que têm compulsão alimentar para se livrar dessa compulsão alimentar. Então, quem tem compulsão alimentar é um processo, tá? Não é uma dica que vai te ajudar, assim, pode te ajudar muito, mas não vai resolver o problema. Então, se eu puder te dar uma dica, cuide do seu estado emocional, porque o estado emocional é o que vai deslanchar, é o que desenvolve essa compulsão, é o que te dá gatilhos para você comer. Está tudo relacionado ao seu estado emocional. Ah, Elaine, mas eu tô tranquilo e eu tô com vontade de comer, eu fico com vontade de comer. Não, você não tá tranquilo. Porque se você tivesse, você acha que tá. Se você tivesse tranquilo, você não estaria nesse estado de ansiedade pela comida. Se você não tivesse algum vazio na sua mente ou na sua emoção, você não estaria tentando preencher com a comida no seu estômago. Só que você não consegue preencher, porque o vazio não está ali, tá? Então, assim, uma dica que eu te dou é cuide do seu estado emocional. Eu faço um trabalho muito bonito com as meninas, eu faço um trabalho, quem está aí pode dizer, tá? De reprogramação mental, emocional, a gente vai fazendo um trabalho ali dia a dia. E é isso, acho que é basicamente isso. Essa é uma dica que eu posso te dar, que você cuidando do seu estado emocional relacionado à compulsão, você vai resolver grande parte desse problema, tá? Não sei como você adquiriu a compulsão alimentar e esse rebote de 20 quilos. O meu foi depois de um campeonato, foram 25 quilos em uma semana a mais, tá? Então eu sei o que é essa dor, eu sei o que é não conseguir parar de comer, é muito triste, é dolorido, fico até emocionada porque eu lembro da minha época. E a gente vence isso com um trabalho diário, tá? Não é fácil, mas é possível, tá? Não é fácil porque é trabalhoso, depende de você se dedicar para você conseguir se livrar disso. Não é do dia para a noite, tá? Existem várias coisas que podem te ajudar, obviamente, a escolhas inteligentes na alimentação, que é uma coisa que eu prezo muito. É um dos pilares que você tem para vencer a compulsão alimentar, a prática de exercícios também, mas a reprogramação mental, do estado mental, emocional é o que vai mudar o seu comportamento. Isso é o que de fato vai fazer com que você mude e que você emagreça, tá? Vamos lá. Tati. Ó, whey não em pedra, gente. Ó, o Strong Show aqui, não sei quem é, não sei o nome, ele me falou aqui, ó, ela lembra aí que alguns suplementos vêm com adição de creatina, verdade. E muita gente, além desse suplemento, ainda toma creatina pura. Sim, é verdade. E uma coisa que eu tenho que falar também para vocês, gente. Muito whey protein já tem BCAA, então para que você vai gastar dinheiro com BCAA se já tem BCAA no whey protein? Né? Não tem a menor necessidade, tá?
E sim, tem alguns suplementos que já tem creatina na composição. E aí, se vocês utilizam, por isso é importante vocês lerem a informação nutricional do suplemento. Sempre que alguma aluna minha vem, aluna do clube, vem falar comigo, a Elaine, aí, esse suplemento é bom? Acho que foi a Eide que veio falar comigo, né? Essa semana. E esse suplemento é bom? E aí, manda informação nutricional para mim. Eu preciso ver. Então, assim, olhem, criem o hábito de olhar a informação nutricional. O whey já vem com BCA. Para que você vai comprar BCA? Para quê? O suplemento ali já tem creatina. Para que você vai usar creatina? Não precisa, já tem. Já tem creatina no seu pré-treino. Pré-treino, muitos pré-treinos têm creatina. Então, para que você vai usar no pré-treino? Não precisa. Tá? Então, não gaste dinheiro porque a indústria está vendendo para vocês. Tá? Sejam mais inteligentes do que isso. Whey ou creatina para quem está voltando ou iniciando o treino? Stefano perguntou. Já respondi, né, Stefano? Acho que já, né? Se você for alguma dúvida, me fala. O Stefano foi meu aluno no ensino médio. Gente, eu fui professora de escola, tá? Fui professora, dei aula de educação física. O Stefano foi meu aluno. Disse que eu tô parecendo mais jovem que antes, tá vendo, gente? Sou igualzinho. A Josi disse que está adorando a live. Obrigada, Rê, que indicou. Olha, obrigada. Rê, obrigada. Josi, obrigada. A Betânia perguntou, existe uma quantidade ideal de água para misturar na creatina? Não, Betânia, sim. É mínimo 200 ml, tá? Você pode misturar até em 500. Não faz diferença, tá? Mas o mínimo de 200 ml. Mas se você quiser botar mais, pode, não tem problema nenhum. Misturar leite, fruta. Não mistura leite no whey protein, pelo amor de Deus. Não faça isso. Fruta pode, tá? Fruta pode porque carboidrato você precisa do carbo, como eu falei. A Josi perguntou aqui. Mas o leite não. Lembra que eu falei no início que 80% da proteína do leite é creatina e 20% soro do leite? Então, elas duas são separadas, não são à toa, tá? A creatina, gente, eu falei creatina? Oh, meu Deus. É a caseína, desculpa. Eu falei inicialmente que 80% é caseína e 20% é soro do leite. A caseína não é separada do soro do leite à toa. Por que ela é separada? Porque a caseína ela é uma proteína de absorção lenta. Então, se você mistura o leite com whey protein, ferrou tudo. É mais fácil você tomar leite. Por quê? Porque você está prejudicando exatamente o que você colocou. Você está prejudicando essa absorção rápida do whey protein, que é a função dele. Então, você vai estar jogando o seu dinheiro no lixo. Ok? Vamos lá. Mais alguém aqui? Gente, alguém falou que suco de cebola é bom. Não vou nem falar. Não, nossa. A Gabi já disse que me viu treinando lá em Belfor Roxo. Por que você não falou comigo? Agora você não vai mais me ver lá, Gabi, porque eu estou um pouquinho longe. Mas é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Querem me fazer mais alguma pergunta a respeito de suplementação, alimentação, alguma indicação? Porque estou encerrando a live, que essa live foi comprida. Meu Deus, 11 horas já. Eu tenho que colocar as metas para o meu clube aqui sob medida. Bom, gente, eu vou encerrar aqui a live então. Olha, muito obrigada pela participação de vocês, pessoal aqui do YouTube, gente que nem está no meu clube sob medida, que são meus seguidores aqui do YouTube.
Quem quiser me seguir lá no YouTube também, coloca aí Elaine Rodrigues sob medida, que vocês vão me achar lá no YouTube, tá? Pessoal que está no YouTube, muito obrigada, obrigada às minhas meninas. Eu vou colocar as metas lá, a arte das metas, agora no clubinho, as metas da semana, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Dri Farias fez uma pergunta, Elaine. Suplementos não. Sim, suplementos não fazem milagre, exatamente. Eu prefiro muito comer. Gosto muito mais de comer. Mas prefiro comida, gente. Meu whey fica aí há séculos. Qual foi a pergunta aí? Fala aí, Ivone, para eu encerrar a live. Manda aí, que aí eu encerro. Gente, YouTube, ó, tô encerrando aqui. Vou colocar lá as metas para vocês. Qualquer dúvida, o pessoal do clube fala comigo no grupinho. Tá bom? Um beijo. E a gente se vê, a gente se fala.